Olá, hoje a gente vai fundo numa questão que, olha, assombra qualquer pessoa que pensa sobre o futuro do país. Com certeza. Porque o Brasil, com todos os recursos que tem, parece que não sai do lugar há décadas. O que aconteceu? O que travou o nosso desenvolvimento? É a pergunta de US$ 1 milhão, né? Exato. E essa análise de hoje é muito especial, porque ela foi feita sob medida por um dos nossos ouvintes, o Rui Paulo, e é toda baseada nas ideias e na pesquisa que ele apresenta no livro de sua autoria, Quem o Matou o Brasil. Isso mesmo. A ideia aqui é entender a linha de raciocínio do livro. Ele faz uma viagem no tempo para mostrar como certas decisões lá atrás acabaram amarrando a economia do país até hoje. Ok, vamos desempacotar isso. Com certeza. E a tese central que o livro do Rui Paulo defende é ao mesmo tempo simples e muito provocadora. Ela pode ser resumida numa frase: não existe social antes do econômico. Não existe social antes do econômico. Forte. É forte. A ideia é que a tentativa histórica do Brasil de distribuir riqueza, de criar benefícios, programas sociais, tudo isso antes de ter uma base econômica realmente forte. Sabe? Produtiva para bancar tudo isso. Certo. Essa é a causa fundamental dos nossos ciclos de crise. O que é fascinante aqui é que, segundo a análise, isso não é um problema dos últimos 10 ou 20 anos. Não é algo recente. De jeito nenhum. É um padrão, quase um DNA econômico, que foi se formando e se fortalecendo ao longo de quase um século. Um DNA. Gosto dessa analogia. Então, para entender o problema de hoje, a gente precisa fazer um exame de DNA. Voltar lá na origem. Exatamente. E a fonte nos leva direto para a Era Vargas, nos anos 30 e 40. Essa época é sempre lembrada como o grande marco da modernização, né? A industrialização de base, a criação da CSN. Da Vale. E, claro, a CLT. Pela ótica tradicional, foi um salto gigantesco de progresso. E foi. O livro não nega isso. Seria um erro dizer que Vargas não modernizou o país. Ele efetivamente começou a tirar o Brasil de uma economia puramente agrária, dependente do café. Sim. O ponto central da análise é o outro. Foi nesse processo que se criaram ao mesmo tempo as amarras estruturais que nos prendem. O modelo de Vargas era baseado num Estado gigante e interventor. Certo. A indústria nascente foi super protegida com barreiras de importação, o que fez sentido no começo, mas que a longo prazo criou empresas pouco competitivas e acostumadas a viver à sombra do governo. Acostumadas com o colo do Estado. Exato. Elas aprenderam a depender de crédito do BNDES e não da própria eficiência. Entendi a parte da indústria. Mas e o lado social? Muitos argumentariam que a CLT, por exemplo, foi uma das maiores conquistas sociais da nossa história, um pilar dos direitos do trabalhador. A visão do livro trata isso como um equívoco? Não como um equívoco social, mas como uma peça dessa armadilha econômica. A análise aponta que, ao criar uma legislação trabalhista e uma previdência robustas, e atrelar muitos desses benefícios ao salário mínimo, criou-se uma rigidez fiscal imensa. Ah, entendi. O orçamento do Estado ficou com uma despesa que cresce sozinha, sabe? No piloto automático. E, talvez mais importante, foi ali que se consolidou o que chamamos de patrimonialismo. Patrimonialismo é uma daquelas palavras que todo mundo usa, mas que às vezes fica meio no ar. Como o livro define isso de forma prática? De forma bem simples, é a confusão crônica entre o que é público e o que é privado. É quando o aparelho do Estado, que deveria servir a todos, passa a ser usado para beneficiar grupos específicos. Sejam eles políticos, empresários. Exatamente. Políticos, empresários ou categorias de servidores. É como se o cartão de crédito da empresa fosse usado para as compras pessoais da diretoria, só que em escala nacional. Uma analogia perfeita. O livro argumenta que na era Vargas essa prática se tornou a regra do jogo. E esse DNA, Estado grande, dependência de crédito público, rigidez fiscal e patrimonialismo começou a se replicar. E é aqui que fica realmente interessante. Nossa, então a lógica por trás do 50 anos em 5 de JK, que a gente aprende na escola como um grande salto de desenvolvimento, na verdade... era a mesma semente do problema. Só que com mais fermento. É uma perspectiva bem contraintuitiva. Exatamente essa a ideia. A análise mostra que é a mesma lógica, só que turbinada. Antes de JK,
O governo Dutra já tinha dado um belo exemplo disso ao queimar as reservas cambiais do país importando bens de consumo, de carros a geladeiras. Uma festa, então. Uma festa de consumo. Deu uma sensação de progresso, mas sacrificou o investimento em máquinas e infraestrutura. JK pegou essa mentalidade e a transformou num plano de governo. Brasília, as montadoras, as estradas. Foram feitos incríveis, sem dúvida. Sim, inegável. Mas a pergunta que a fonte nos obriga a fazer é: quem pagou a conta? E a resposta, imagino, não é muito animadora. A conta foi paga com duas coisas: emissão de moeda, que é basicamente imprimir dinheiro, e endividamento externo. O resultado foi um crescimento visível, fotogênico. Ótimo para propaganda. Perfeito. Mas que deixou para trás uma inflação galopante e uma dívida externa que começava a virar um monstro. Mais uma vez, a obra política, o ganho de popularidade imediato, veio muito antes da responsabilidade econômica de longo prazo. O social e o político atropelaram o econômico. Mas espera aí. Depois do JK tivemos o regime militar. A narrativa comum, especialmente sobre o milagre econômico, é que foi um período de ordem, planejamento... E um sucesso absoluto de crescimento, sim. O livro simplesmente descarta isso. Ele não reconhece os altos índices de crescimento da época como algo positivo. Ele reconhece o crescimento, claro. Os números são inegáveis. A questão que a análise levanta é sobre a qualidade e a sustentabilidade desse crescimento. Certo, faz sentido. E o argumento é que, economicamente, o milagre foi apenas uma continuação e uma intensificação do mesmo DNA. O crescimento foi baseado em quê? Num planejamento estatal ainda mais centralizado. Mais Estado. Muito mais. Em mega-obras faraônicas como a Transamazônica e Itaipu, e tudo isso financiado com mais endividamento externo, que explodiu naquela época. O Estado se tornou um gigante obeso. Quando a crise do petróleo nos anos 70 bateu e o crédito internacional secou, o modelo quebrou. E o resultado foi a década perdida dos anos 80. Exato. E é impressionante pensar no peso dessa expressão, década perdida. O que isso significa para uma geração inteira que entrou no mercado de trabalho naquela época com hiperinflação, desemprego e estagnação. É uma perda de futuro, basicamente. Movido pelo Estado e por dívida, chegou ao seu limite de forma trágica. Ok, então passamos por décadas de um Estado forte, fosse com Vargas, JK, os militares, e o resultado final foi essa crise. Mas aí o país muda, as pessoas vão às ruas e temos a chance de um recomeço com a Constituição de 1988. Há grande chance. A expectativa era que esse DNA fosse finalmente alterado, certo? Era a grande esperança. E a Constituição de 88 foi um avanço civilizatório monumental em termos de direitos e liberdades. Isso é indiscutível. O problema, segundo a análise do livro, é que, do ponto de vista fiscal e econômico... Lá vem. Ela não só manteve o DNA, como o formalizou, o gravou em pedra. Ela constitucionalizou o problema. Como assim constitucionalizou? Ela criou uma lista enorme de gastos obrigatórios, vinculados e indexados. Saúde, educação, previdência, repasses para estados e municípios. Tudo isso passou a ter um percentual mínimo da receita garantido por lei. Entendi. O resultado é um orçamento completamente engessado. Para se ter uma ideia do tamanho disso, hoje, mais de 90% do orçamento da União é carimbado, obrigatório. 90%? É um número chocante. É. Imagine que alguém tem um salário de R$10.000, mas descobre que, por contrato, 9.300 já estão comprometidos com contas fixas todo mês. Sobra quase nada. Exato. Antes mesmo de pensar em consertar um vazamento em caso ou investir na educação dos filhos. O governo brasileiro vive essa situação. O vazamento, no caso do Brasil, é a nossa infraestrutura sucateada. A educação dos filhos é o investimento em inovação e futuro. Sobra muito pouco para isso. E o livro aponta alguma falha central nesse desenho constitucional? Sim, e é uma ausência que diz tudo. A Constituição detalha todas as obrigações de gasto social e de manutenção do Estado, mas ela não estabelece nenhuma obrigação mínima de investimento em formação de capital fixo. Formação de capital fixo. Esse é o termo técnico, mas o que ele significa? Explica pra gente. Formação de capital fixo
É, no fundo, construir o futuro do país. São as estradas que escoam a produção, os portos modernos, a rede de fibra ótica que leva internet de qualidade. Tecnologia, inovação. A modernização das fábricas, a pesquisa que gera novas tecnologias, a Constituição nos obrigou a pagar as contas do dia a dia e os benefícios sociais, mas se esqueceu de nos obrigar a investir na estrutura da casa para que ela não desabe amanhã. Entendi a metáfora. O Plano Real foi heróico em derrotar a hiperinflação, mas ele operou dentro dessa mesma jaula fiscal. Ele não conseguiu desmontá-la. Isso nos joga direto no século XXI. Tivemos o boom das commodities nos anos 2000, um período de crescimento, de otimismo, de muita gente entrando na classe média. Sim, eu lembro bem. Pela lógica que o livro apresenta, aquilo foi só mais um capítulo da mesma história, com uma cara nova. É exatamente essa leitura. Foi um voo de galinha impulsionado por dois fatores que não dependiam de nós. O apetite da China pelas nossas commodities, que fez os preços dispararem. Fator externo. Totalmente. E uma expansão gigantesca do crédito para o consumo. As pessoas puderam comprar carro, TV de plasma, viajar. Foi mais uma vez a inclusão social pelo consumo, não pelo aumento da produtividade. A base não mudou. A base produtiva não mudou. Nossas fábricas não ficaram mais modernas, nossa logística não melhorou, e quando o vento a favor parou, por volta de 2014, com a queda dos preços das commodities, a casa desabou. Foi quando a crise bateu forte. A fragilidade estrutural ficou nua e o país mergulhou na maior recessão de sua história, seguida por uma crise fiscal severa. O diagnóstico que a fonte apresenta do Brasil de hoje, então, é de um país preso nessa armadilha. Um Estado arrecadador, improdutivo, gastando acima do que arrecada, como diz o texto. Exatamente. E a análise sugere que as regras fiscais mais recentes não mudam isso. Exato. O argumento é que o novo arcabouço fiscal apenas gerencia a armadilha, não a desmonta. Ele formaliza a regra de que, se a receita sobe, o gasto sobe junto, perpetuando o ciclo de um Estado que consome tudo que arrecada, sem gerar as bases para um crescimento sustentável. Então, qual é a saída? Se o diagnóstico é tão profundo, a solução precisa ser igualmente estrutural. O que o livro propõe para finalmente inverter essa lógica? A proposta central é exatamente essa. Uma inversão completa da lógica. Sair do social antes do econômico para o econômico que sustenta o social. E como se faz isso na prática? A ferramenta para isso seria a criação do Fundo Soberano Brasileiro de Capital Produtivo, o FSBCP. A ideia é simples e poderosa. Criar uma poupança nacional de longo prazo, uma reserva para o futuro. E de onde viria o dinheiro para esse fundo? Ele seria alimentado por receitas que hoje são extraordinárias, mas que acabam sendo queimadas no orçamento do dia a dia. Coisas como royalties do petróleo e do pré-sal. Privatizações. Receitas de privatizações, dividendos de estatais. Em vez de usar esse dinheiro para tapar o buraco do gasto corrente de um ano, ele seria investido nesse fundo para gerar riqueza permanentemente. Mas a gente já não teve uma tentativa de fundo soberano lá por 2008 que acabou não dando em nada e foi extinto? O que garantiria que, dessa vez, seria diferente? Essa é a pergunta-chave. E a diferença fundamental estaria na arquitetura institucional. A proposta do livro é que este fundo nasça com autonomia constitucional e governança técnica completamente blindada do ciclo político. Blindada como? A diretoria seria técnica, com mandatos fixos, e as regras de uso dos recursos seriam gravadas na Constituição, imutáveis por um governo de plantão. Os rendimentos do fundo teriam apenas 2 destinos possíveis e sagrados. Que seriam? Uma parte seria usada para abater o déficit da Previdência, aliviando a pressão sobre o orçamento, e a outra parte financiaria, de forma consistente e planejada, aqueles investimentos em formação de capital fixo que nunca fizemos. Infraestrutura, inovação, tecnologia. Exatamente. Tudo isso sem gerar 1 centavo de nova dívida. Seria, então, a primeira vez que o país estaria sistematicamente poupando para investir no seu próprio futuro produtivo. Exatamente. Seria a ferramenta para, finalmente, construir a base econômica sólida que o país nunca teve. A ideia é criar um ciclo virtuoso, onde a riqueza gerada por essa poupança financia o desenvolvimento social de forma sustentável e não através de dívida e inflação. Então,
O que tudo isso significa? Voltando à pergunta que dá título ao livro, Quem Matou o Brasil? A resposta que emerge dessa análise não é uma pessoa, um partido ou um governo específico. De forma alguma. A resposta, segundo a fonte, é muito mais complexa. O assassino não é um indivíduo, mas sim um conjunto de escolhas institucionais e uma lógica perversa repetida à exaustão ao longo da nossa história. Uma cultura, quase. Uma cultura política que, consistentemente, priorizou o aplauso do presente, o ganho eleitoral imediato, a satisfação do consumo agora, em detrimento da construção silenciosa e muitas vezes impopular de um futuro economicamente sustentável. Ocupado a um padrão. É um padrão de comportamento coletivo que foi institucionalizado nas nossas leis, principalmente na Constituição, e que parece ter se infiltrado na nossa cultura. É uma conclusão bem forte, aponta para um problema que é muito mais profundo do que a gestão econômica do momento. Sim, e isso levanta uma questão importante que fica como uma provocação final. O livro do Rui Paulo apresenta propostas de reformas institucionais muito bem detalhadas, como esse fundo soberano. Certo. Mas, no fundo, a questão que fica é: podem essas ferramentas de engenharia institucional funcionar se a mentalidade coletiva da sociedade, que aprendeu a exigir benefícios agora e a rejeitar qualquer ajuste que pareça uma perda no curto prazo, não mudar também? Uau! O verdadeiro desafio para o Brasil talvez seja menos técnico e mais cultural. Talvez a pergunta não seja só sobre mudar as leis, mas sobre como mudar a nossa própria relação com o futuro. Uma reflexão final poderosa para a gente levar para quem ficou instigado por essa análise, quer conhecer em detalhes o diagnóstico histórico e todas as propostas para destravar a economia brasileira. A fonte desta nossa discussão foi o livro Quem Matou o Brasil, de autoria do nosso ouvinte de hoje, Rui Paulo. É, sem dúvida, uma leitura provocadora e fundamental para entender as raízes da nossa estagnação.